Elias, em junho, o que acontece? Em junho vem aquilo que era o mais importante, porque vem um decreto e que, além de alterar o 3.048 de 99, ele também modifica, regulamenta, mexe com a própria reforma da Previdência. Ele traz normas de caráter infralegal, ele que não pode criar regra jurídica e cria regra jurídica, e 2021 vai ser um ano de interpretar esse decreto juntamente com aquilo que o STJ vem apontando, quando um decreto infringe várias legislações e a própria reforma. Elias, como assim o decreto 10.410 de 2020 altera, modifica a reforma da Previdência? Só um exemplo para o doutor. A fórmula de fazer o cálculo nos benefícios do portador de deficiência ou do deficiente, ela traz uma regra própria, ou seja, um decreto altera aquilo que a reforma da Previdência disse. O que a reforma da Previdência disse? Ela falou, olha, até que uma lei venha, a fórmula de cálculo é a mesma, ou seja, você vai utilizar das 80 maiores contribuições do Plano Real para frente, de julho de 94 para frente, e vai fazer o cálculo da aposentadoria, eliminando as 20 menores. Vem o decreto e não lei. Se a reforma fala até que uma lei venha, mas vem um decreto e fala, não, agora o cálculo é 100% o salário de benefício, que você vai avaliar nesse período de 100% do salário de contribuição. De julho de 94 para frente não elimina mais as 20 menores. Mas foi um decreto que passou a modificar, e não a lei. A reforma deixa claro, precisa de uma lei para regulamentar, e vem um decreto e regulamenta, ou seja, modifica a própria reforma da Previdência de forma ilegal. Algumas pessoas se aposentaram nessa sistemática e já começa-se a discutir isso no judiciário, a possibilidade de recalcular, de revisar, trazendo um apontamento claro, típico, ao não nascimento dessa norma de cálculo por meio de lei, sim de um decreto. Mas a gente chega lá na frente, quando a gente vai falar sobre o 10.410, porque ele é bem amplo. Ele tem, só para você relembrar, um momento forte, quando ele fala que, olha, a aposentadoria por incapacidade, benefícios por incapacidade em si, podem ser revistos, reavaliados a qualquer momento, traz, então, algumas exceções. Que exceções, Elias? Vai falar, olha, depois que completa 55 anos de idade e tem mais de 15... decorreu pelo menos 15 de contribuição, não vai se aplicar essa regra, ou seja, não é a qualquer momento. Quando estiver também 60 anos de idade, independente se tem da quantidade de contribuição, os benefícios por incapacidade tem um apontamento claro também sobre perícia médica, trazido pelo decreto, falando que o acesso ao prontuário médico tem que ter a anuência do segurado, ou seja, a autarquia não pode simplesmente notificar o SUS e falar, olha, junte-se aos autos, ou precisa do segurado concordar. Esse tipo de notificação que existia é algo particular, é o âmbito privado. Aqui começa a ser regulamentado, regulado, então não pode mais simplesmente um pedido administrativo encaminhar ao SUS e juntar a documentação do segurado lá sem autorização, sem anuência dele. Isso é válido, isso é uma das poucas coisas legais, válidas, é a vida dele, a patologia dele, a doença dele, ele vai juntar. E aí isso faz com que o advogado previdenciarista faça aquilo que ele sabe de melhor ali. Ele vai juntar, claro, dentro do direito que a você foi apontado, constituído, juntar a documentação que é mais relevante. Como você sabe, nos benefícios por incapacidade, você vai separar a documentação que é relevante e vai juntar aquilo que importa. E aquilo que não importa você não vai juntar, Elias. Mas é para fraudar? Não, não é para fraudar o INSS. Até porque, às vezes, você tem um exame médico ruim, um exame médico bom, e gera muita confusão. Um judiciário que não lê, simplesmente, que não avalia a documentação médica. Então, compete a você. Agora, é basicamente escolher aquilo que você vai juntar ou não. E não pode o judiciário ali, ou mesmo se intrometer nesse ponto numa documentação privada sem anuência do segurado. O segurado vai juntar a documentação, o patrono, o advogado, daquilo que é relevante. E é o que aponta aqui o parágrafo 6º, o artigo 47 em especial, né, do decreto 10.410. Legal? Só relembrando aqui um ponto importante e relevante. Eu não vou falar sobre reafirmação de DER, vou só citar aqui. Reafirmar a DER até o julgamento de segundo grau. Pode? Pode.
tema 995 do STJ, o decreto 176D. Se na data que você deu... Elias, o que é reafirmar? É a data da entrada do requerimento. Da entrada no requerimento administrativo, o processo administrativo está em curso. O segurado continua contribuindo para a Previdência, mas o cálculo ele é feito até o recolhimento do mês anterior. E aquelas contribuições ao longo da via administrativa ou da via judicial, ela não entra no processo, ela não entra no cálculo do benefício. Agora, até o segundo grau, em regra, vai entrar. É isso que o tema 995 do STJ aponta. Isso abre um parâmetro legal, simples, e que para muitos advogados, muitos colegas já sabem, é uma visão de longo prazo. Elias, eu fiz a contagem do segurado hoje. Fiz a contagem do segurado. Vamos imaginar o seguinte, fiz a contagem do segurado e eu percebi que ele só vai ter direito à aposentadoria dele em outubro de 2021, sai a aposentadoria dele. O que eu posso fazer? Será que eu posso dar entrada agora na aposentadoria dele? Imagine que nesse meio tempo tem alguns períodos de tempo especial, claro que você vai ter que provar ou não. A regra 1. É claro que, em tese, você faz a contagem, analisa, você pode, dar entrada, fazer o pedido, dar entrada na aposentadoria dele, entender que ele vai continuar trabalhando e lá na frente pedir para reafirmar a DER para a data exata, para o exato momento, para você não perder nada de atrasado, se for o caso, que ele completar o direito àquela aposentadoria. Você pode simplesmente não entrar com a aposentadoria ou você pode prestar um serviço para ele, organizando a vida dele e tal e tudo mais, para antecipar ou para organizar, fazer uma gestão documental e cobrar pelo serviço que você prestou. Quando você analisa cada segurado, cada caso concreto, você vai começar a perceber que sempre a tua contagem, você pode analisar ela de talvez a 24 meses para frente. Como assim, Elias? De 1 ano até 24 meses para frente. Quer dizer que se eu faço a contagem hoje do meu segurado e eu posso dar entrada na aposentadoria dele sem ele ter direito? Como isso funciona na prática? Eu vou te falar da prática e eu não tô... Esquece questões éticas ou morais, eu estou falando de questões práticas, tá? No campo prático, se você explicar claramente para o teu segurado que ele vai perder atrasado, mas você não quer perder o cliente, ou que você vai cobrar X parcelas dele, porque você vai trabalhar talvez 2 anos, ele só vai se aposentar daqui a 2 anos, e não agora, não na via administrativa... se tiver tudo bem para o cliente, está tudo bem para você, sabendo que você vai ganhar menos honorário, está tudo jóia. Ou seja, é uma possibilidade de você dar entrada em qualquer tipo de aposentadoria, mesmo que o segurado não tenha direito, sabendo que o tempo que a via administrativa leva, primeiro grau leva e a via judicial leva, antes de 2 anos não vai sair a aposentadoria dele. Mas se você sabe que ele prossegue elaborando, prossegue trabalhando, você dá entrada de forma antecipada, já contando com a reafirmação da DER, já contando que ele vai continuar recolhendo a Previdência que vai se aposentar lá na frente. Eu sei que é muito claro, muito simples isso, e muitos colegas trabalham assim, outros não, para alguns é novidade, para quem é menos ou mais experiente. E nem estou te aconselhando a fazer isso, estou falando que é um caminho para você talvez não perder o cliente ou movimentar, se você advoga menos tempo no seu escritório. Tem N possibilidades, tá? Mas é só para você relembrar ou aprender, se for o caso, dessa possibilidade. Legal?